Bem-vindos, bem-vindas todos. Obrigado pela presença de vocês. Esta é mais uma sessão do Cineclube Agoraeca. Agoraeca é um projeto de um grupo de malucas, no quais eu me incluo, tentando resgatar, e já resgatando, não tentando, já estamos resgatando a história da nossa querida Escola de Comunicações e Artes da USP, através de depoimentos de alunos, professores, funcionários, através de matérias, artigos e através de eventos como esse do Cineclube, que já está no seu quarto mês. Esse é a quarta sessão. A Regina, que conhece mais todo mundo aí do que eu, toca a bola, Regina. Me diz aí quem são os artistas presentes esta noite. Boa noite, boa noite todo mundo. Obrigada pela presença de todos e dos nossos convidados. Acho que entrou agora, no fim do filme, entrou o Nage, o diretor, entrou a Tid Borges, responsável pelo som, e o Farid, diretor de produção. A Kátia Coelho também está presente, já estava, mas eu vou fazer uma breve apresentação de cada um e fazer uma pergunta para a pessoa para a gente introduzir. Depois a gente já abre para as perguntas. Então, vou começar com o Nage. Boa noite, Nage. Obrigada pela presença e por ter cedido, ter dado autorização para a gente exibir o filme. Tá ouvindo, Nage? É, o Nage é diretor de cinema, formado pela New York University. Ele dirigiu um documentário premiado, O Afonso é uma Brasa, e Terra de Ciganos é o seu primeiro longa-metragem. Então, eu já queria pedir para o Nage contar para a gente um pouco da história do filme, o que motivou ele a fazer esse filme com essa temática e sobre o trabalho de pesquisa que foi necessário para fazer esse filme. Oi, boa noite. A temática surgiu assim, tinha tido algum contato com ciganos aqui no Goiás, né? E eu via que eles falavam a língua entre si, né, a língua deles. Sempre achei isso muito curioso, tal, como é que eles conseguiram manter a cultura deles depois de tanto tempo já no Brasil, né? Porque geralmente a cultura se perde muito rápido, né? Eu, como sou filho de estrangeiro, né, já sou primeira geração brasileira, já perdi bastante cultura dos meus pais, né? Então, eu achava aquilo interessante. Aí, comentei com a Kátia, a gente foi formatando o projeto, né? E quando assim, foi uma longa caminhada, né? A gente fez uma primeira pesquisa assim para fazer o projeto por conta própria e tal. E depois que ganhamos o projeto, fizemos um mês de pesquisa rodando o Brasil. Entramos numa van, rodamos aí 10 mil quilômetros. E aí que eu achei esses personagens, né? Foi por aí. Legal. A sua ascendência qual que é? Meu pai é palestino e minha mãe é americana. Ah, muito legal. Então, agora eu vou apresentar a Kátia, nossa querida Catinha, que é diretora de fotografia, pioneira no Brasil, formada em cinema pela ECA, onde ela também fez mestrado e foi professora de cinematografia. Em Terra de Ciganos, ela é responsável pela produção executiva, pelo roteiro e pela pesquisa, junto com o Nage. Kátia, Terra de Ciganos é considerado, pelo que eu vi, assim, um documentário musical, né? E também um road movie, poderíamos dizer.
E ele é um documentário que tem algumas encenações, ou seja, foi gravado com ciganos, mas também há alguns atores em algumas cenas. Eu queria te pedir para você contar para a gente sobre esse tipo de documentário e como se deu a escolha de vocês fazerem um documentário nesse estilo. Som, som, som. Abre seu som. Você pode abrir seu som, Kátia. Ainda está fechado o seu som. Newton consegue abrir para ela ou não? Hum. Consegui. Ah, Confusinha. Bom, eu só vou falar uma coisa, e aí eu acho que é melhor essa pergunta o Nage pode responder melhor, porque é uma pergunta que tem mais a ver com a escolha dele de tudo, né, como diretor, do que com a produção executiva, realmente. Então, eu acho que essa pergunta, ela é uma continuação para o Nage responder, na verdade. Pode Mas, repetir a Kátia, pergunta? Kátia, É, conta pra gente sobre o roteiro, então. Fala você como é que então, foi a história para você construir, quer dizer, amarrar só O uma todo Nage coisa, está levantando a mão lá, peraí. deixa eu comentar a Ah, tá bom. pergunta dela. O filme não tem, todo, não tem atores que não são ciganos, são os próprios ciganos encenando as histórias deles, né? Não são não ciganos, né? Deu pra- isso é o que eu acho muito interessante, na é, verdade. eu acho que talvez tem gente, as pessoas às vezes ficam confusas nessas encenações, se são atores ou quem são, né? Se são ciganos mesmo, não sei. Mas são eles mesmos, né? Inclusive Então, são as próprias pessoas que me contaram as histórias que estão encenando, né? certo. Mas Hum. você faz uma ponta, por exemplo, o Farid também. Então tem uns trechos de encenação, né? Mas aí esse é uma homenagem, quer dizer, o Nage é um personagem que costura o filme, né? É, E o Família foi uma homenagem feita à amizade que resiste a tudo e a todos. é. Então, é meu personagem, como vocês viram, não fala, né? Então, realmente é só é uma ligação, é uma costura. Ele Certo. observa, né? Ele está assimilando aquele mundo que ele escolheu retratar. E uma coisa interessante que o Newton falou sobre o roteiro, né? Esse roteiro ele tem assim, ele tinha uma ideia, né? Que era um roteiro guia. Nesse roteiro guia estavam definidos alguns personagens, mas só com a pesquisa mesmo é que se definiram os personagens e o Nagy escolheu que esses personagens fossem músicos, que aí é uma coisa que ele pode falar a respeito, porque foi uma escolha pós-pesquisa, e após a pesquisa que foi feita por... Estavam nossos consultores ciganos, né, o Nicolas e a Ingrid Ramanushi, o Nagy, eu, uma boa parte da viagem, e nessa viagem, na volta dessa viagem, foi desenhado finalmente o roteiro que foi filmado depois da pesquisa, né, com os personagens já existentes e já escolhidos, que são músicos. Então, o filme ele virou um documentário musical no roteiro final, né, no roteiro pós-pesquisa feito pelo diretor.
Não tinha essa pegada musical, mas durante a pesquisa eu fui percebendo que todos os acampamentos que a gente ia tinha pessoas que cantavam e tocavam violão, e aquilo estava sempre presente, era muito natural, né? E eu fui achando aquilo uma coisa mais legal que eu estava vendo, né? Eu acho que é Então, impossível desmembrar a cultura cigana da música, né? É uma coisa muito presente na cultura cigana, né? Então, acho que a escolha foi perfeita. e nosso consultor, o Nicolas, também é músico, ele aparece no filme, né? Ele participa do filme. Então, uma forma da gente se aproximar quando a gente chegava já era pela música. A gente levava o violão, ele levava o violão na van durante a viagem. Quando a gente chegava no acampamento, já descia com o violão e já começava a tocar, né? Ele começava a tocar. Então, aquilo foi tomando mais importância, né? Bom, agora eu queria apresentar o Farid. Farid Tavares é produtor, diretor e roteirista, formado em cinema pela ECA, e ele foi o diretor de produção de Terra de Ciganos e também fez uma ponta vendendo lá o burrinho para os ciganos. Que história é essa, hein? Farid, conta pra gente como foi sua experiência como produtor do filme. Tá sem som. Abre o som, Farid. Ainda não. É, tá com som. Não, tá Então, fechado. agora abriu, Agora agora sim. abriu. Agora sim. Tá. Tá. Na verdade, assim, nessa cena que eu participei, eu fui surpreendido pelo Nage. Eu não sabia que eu ia participar daquilo. E eu não gosto de aparecer em frente à câmera, não gostei do princípio. E quando eu fui fazer a cena, eu fui surpreendido pelos ciganos, porque eles começaram a me estimular com as conversas deles, que eu fui entrando na conversa deles, fui me sentindo meio enganado por eles, né, naquele processo que eles têm de vender as coisas, de fazer negócio. E em relação à produção em si, também assim, foi um processo parecido com esse, porque eu comecei a trabalhar no filme sem conhecer os ciganos, nenhum deles. E aí eu fui, que é o papel do diretor de produção é ligar para os lugares, é pedir autorização para filmar, é fazer contato com as pessoas. Mas na filmagem, que eu fui conhecendo os ciganos, realmente eles me surpreenderam. Assim, porque é um mundo realmente assim que eu não tinha conhecimento, assim, do jeito deles viverem, tudo, e principalmente a música. Eu acho a música deles linda, assim, acho maravilhosa a música dos ciganos. Então essa parte para mim assim foi a parte mais interessante de participar do processo, foi essa de conhecer o mundo que eu não conhecia e de participar dele, né, daquela cena e tudo, e a música que me agradou muito. Muito bom. Eu vi que o Pablo entrou agora. Boa noite, Pablo. Seja bem-vindo. Obrigado por ter vindo. Boa noite. Boa noite. Então, agora eu queria apresentar a Tid. A Tid Borges é artista sonora, profissional de som para audiovisual, formada em cinema também pela ECA, onde também fez mestrado e doutorado. A Tid foi responsável pela supervisão do som. Tid, queria te perguntar quais foram os desafios relativos ao som, uma vez que o filme é todo gravado em ambiente externo, né? Acho que quase que 100%. E o som já é tradicionalmente um desafio, né? Entre outros tantos do cinema. Então, queria que você contasse dessa experiência pra gente nessa sua área. Boa noite para todo mundo, obrigada pelo convite. É, foi, bom, primeiro, assim, eu estudei com a Catinha na ECA, na década de 80, a gente é amiga desde essa época, fizemos muitos filmes juntas, né, Kate? Então, Uhum. a gente se conhece há muitos anos, já trabalhamos muito juntas. É, e aí eu recebi um convite de de trabalhar naquele curta lá que o Nage dirigiu e, enfim, recebi o convite para trabalhar também na finalização de som desse curta. Depois foi lá para
Festival de Havana, né? Foi em outros festivais, foi muito bem recebido sob o Brasa. E aí depois também recebi o convite para trabalhar na finalização do Terra de Ciganos. E tem muitos sons que a gente colocou depois, que não foram gravados lá nos locais onde foram filmados, né? Foram colocados na pós-produção de som. É, eu gosto muito desse filme, acho esse filme também não conhecia muita coisa sobre os ciganos do Brasil, e achei esse filme muito importante nesse sentido, né, de mostrar para a gente que existe uma comunidade enorme de ciganos no Brasil, e essa forma que o Nage encontrou de fazer esse documentário que é musical, e ele é encenado também pelos próprios ciganos, é muito poético, né? É um documentário muito poético. E aí, é, o desafio é como são todos os filmes, né, Nagi? Né, Kate, né, Pablo, né, Farid, você conseguir fazer cinema no Brasil, né, um desafio. Mas eu acho que o filme ficou muito lindo, é, e a gente conseguiu trazer, através da finalização de som, eu fiz, na verdade, supervisão de pós-produção, né? O desenho de som é do Daniel, né, que acabou trabalhando bastante na montagem, incluiu muitas coisas de som, já tinha um desenho de som pensado pelo Daniel e pelo Nage também, né? Só que assim, quando chegou para a gente, ele estava muito mais musical do que faltava para a gente. A nossa proposta, né, de participação aí no filme era de trazer um pouco mais de vida para essas imagens, trazendo mais sons que foram gravados lá também, mas que a gente foi procurando acrescentar depois na pós-produção e juntar com esse documentário musical um pouco da realidade daqueles lugares também, né? Que são tantos lugares que esses ciganos estão habitando aqui no Brasil, né? Então, trazer um pouco dessas sonoridades desses lugares para esse filme também. Esse foi o nosso desafio e espero que a gente tenha conseguido cumprir, né, Nage? É, é, É isso. antes, quando a Tid recebeu o filme, nas partes musicais não tinha som ambiente junto, né? E aí a Tid falou, vamos botar um som ali, tal, o carro, não sei o que, tal, o vento, o passarinho. Mas Tid, e a música? Como é que vai ficar a música, né? Você vai botar outros sons? Não, eu faço de um jeito, você vai ver, você vai gostar, tal. Olha, então deixa eu ver, né? E aí quando ela me mostrou, eu falei, nossa, realmente é, achei muito melhor daquela forma porque não ficou um só clipe, né? Integrou. Então a contribuição da Tid foi realmente muito importante. Obrigado, Tid. Ah, eu aqui agradeço pelo convite de fazer o filme. Porque o filme também, ele é um filme 5.1, né? Quando a gente assiste no cinema, a gente ouve, né, o som nas caixas de trás, da frente. Então, assim, eu acho que isso aproximou a gente daqueles personagens também, né? Através da escuta desses sons. Eu Agora queria. o som, é, realmente ele foi, na pós o som melhorou demais, né? Tinha lugar que quando a gente gravou tava na época da cigarra, aí entrava cigarra, saía cigarra, e ali naquela cena da troca que o Farid está, né, realmente estava bem complicado. E na mixagem e tal, melhorou A demais. gente mixou na Cinecolor, que é um estúdio super legal. E é claro, a gente trabalhou toda
uma limpeza, assim, para o som ser um pouco, assim, as falas ficarem mais audíveis, né? Os sons estarem mais agradáveis. A gente, então, trabalhou em várias camadas desses sons, para parecer exatamente que tudo foi gravado lá, Eu mas não queria foi. só, eu queria só fazer um comentário sobre isso, porque a edição de som, belíssimo trabalho, Tiri. Edição de som é uma parte do trabalho na filmagem e é mais de pós-produção, como ela estava explicando, a Tiri, que é um trabalho de herói e heroína, no caso dela, não muito reconhecido, porque essa história a primeira vez que eu entrei, nem lembro qual era, eu fiz cinema na época, nem lembro qual era o estúdio lá na Vila Madalena. Primeira vez que eu entrei num estúdio de som para fazer uma mixagem de som, eu fiquei impressionado, porque você pode transformar um filme através do som, entende? E o que o Najid falou é exatamente, o que que você vai fazer? Então você dá mais profundidade. O que você vê na imagem e no som simples é uma coisa meio plana. Quando você consegue adicionar mais camadas de som, além da música, nesse caso, aqui e ali, você dá uma profundidade muito maior para a reação sensorial de você estar assistindo o filme. E edição de som é uma coisa maravilhosa que eu te libero o trabalho, e eu só queria fazer esse comentário aqui, porque o som realmente é uma coisa super importante e pode trazer uma profundidade bem maior a um filme. Deixa eu dar um exemplo, por exemplo, aquela cena em que eles chegam, né, que eles estão ficcionalizando a própria história deles, que eles estão chegando naquela fazenda em que eles não recebem o pouso, né, é negado para eles água, pouso. Ali a gente pôs muitos sons para parecer que era uma fazenda, que tinha bichos, que tinha pessoas, né, porque quando eles filmaram não tinha muito som, tinha aquela pessoa, aqueles outros, né, os ciganos que chegavam, mas sim, a gente trouxe um pouco mais de vida para aquela fazenda, para parecer que era mesmo, que tinham bichos, pessoas, tal. Só para dar um exemplo assim para vocês, quem não está muito acostumado, não sabe direito como que é feito esse trabalho. Esse Colocou comentário, cavalinhos, né? Os putos cavalinhos no é, cachorro. e esse teu comentário sobre o sistema sonoro de 5.1 é impressionante, porque você no cinema, você tem uma sensação, apesar da tela ser plana, você tem uma sensação tridimensional pelo som. Então, de repente, você pode, isso aí eu acho maravilhoso, né? Você tá assistindo uma cena e vai, no caso, o cavalinho, por exemplo, tá chegando o cavalo, só que o cavalo não aparece. Mas você vê o som do cavalo chegando no som 5.1 à sua direita, e aí você vê, que é isso? Aí então o cavalo entra em cena. Isso é uma coisa impressionante. Você poder dar uma sensação de tridimensionalidade no filme justamente pelo som que você escuta, não só o que vem da tela, das falas, dos diálogos, tudo, mas também do som do background, do som ambiente que vem com esse efeito de estéreo 5.1 também, das laterais dos alto-falantes, tudo no cinema, né? Guilherme entrou, Guilherme César. Boa noite, Guilherme. Obrigada por ter vindo. Tá escutando? Dá um alô aí. Boa noite, estou escutando. Desculpa, já vou abrir a câmera. Desculpa entrar atrasado. Já abro a Imagina. câmera, mas uma honra enorme estar aqui. Acho esse filme de uma enorme coragem e de uma construção fílmica muito, muito criativa, muito inteligente, muito inspirada nessa nessa ousadia mesmo, que é o modo de vida cigano, especificamente, acho que do modo de vida cigano que se escolheu aqui documentar e criar atmosfera, partitura, universo, que é Tá aí? Sumiu. Ele tá ligado, mas. pensar. Ah, tinha cortado.
Voltou. Cortou. Daqui a pouco, então deixa eu estabilizar aqui, eu já entro, mas estou aqui, gente. Tá, Desculpa o atraso. tá bom. Eu ia fazer a pergunta para você, vou fazer para o Pablo, então. Então, vou apresentar o Pablo. O Pablo é diretor, editor, roteirista, também formado em cinema pela ECA, e ele foi o encarregado do trailer do filme. E o trailer é uma parte fundamental, né, do trabalho que vai ser responsável em atrair o público para o filme, e deve ser um desafio enorme resumir 1h30 em 2 minutos, né, Pablo? Então, conta pra gente sobre esse trabalho aí de síntese extrema. Bom, eu acho que quando eu fiz o trailer, porque assim, eu fico muito frustrado quando o trailer não reflete o filme, né? Então, o que eu busquei foi mais capturar o sentimento, né? A atmosfera do filme nesses 2 minutos. Inclusive, as primeiras versões do trailer contavam um pouco mais da história, e o Naj achou que estava contando demais. Daí ele pediu para tirar umas coisas, eu tirei e acho que não perdeu nada com isso, porque acho que tava assim, imagens bonitas não faltavam, né, para escolher. Então, nesse ponto estava até, né, tinha uma fartura ali, não estava complicado, né? E foi isso que eu busquei trazer o sentimento do filme, né? E hoje em dia, assim como tem uma fórmula de roteiro, né, que muitos filmes tentam seguir, a gente vê na Netflix, né, as séries têm tudo a mesma cara, assim, você vê o pôster, são todos iguais, né? Isso acontece muito com os trailers também, né? A gente vê os trailers, todos têm aquela dinâmica parecida e às vezes não tem nada a ver com o filme, né? Isso eu acho ruim. Então eu busquei ser fiel ao filme e trazer esse sentimento do filme. Esse foi o meu objetivo. Objetivo alcançado. Foi muito Obrigado. bonito. Guilherme, já posso fazer a sua pergunta? Ou se alguém quiser fazer alguma. Pode Ah, pode. fazer, O, pode fazer. o Guilherme é roteirista e produtor, formado em audiovisual pela ECA, e ele foi o produtor das cenas gravadas no Nordeste. Então, queria entender, vocês dividiram a produção entre as cenas do Nordeste e as demais. Foi isso? E as cenas do Nordeste realmente são muito impactantes, e a gente tem hora que parece que é um outro país, né? Então, queria que você falasse pra gente. Eu posso até falar um pouco É melhor antes. a Clautinha falar, porque o É, produtor mesmo do filme é o Farid, o diretor de produção, a Catinha é a produtora, mas é melhor a Catinha falar antes. que acabou assim, que o Terra de Ciganos, ele é um filme muito complexo de produção, né? Porque como nós ganhamos um edital legal que possibilitou uma viagem de pesquisa que muitos editais de documentário não possibilitam, né? Acabou que ele teve uma produção bastante longa, né? Que durou praticamente de março a dezembro. E como é um filme que, na verdade, foram filmados 9 semanas, e essas 9 semanas foram diluídas entre a pesquisa, que começou dia 23 de julho, e foi até o último dia de agosto, e as filmagens nos lugares escolhidos com esse mapeamento de pesquisa. Então, acontece que num filme como esse, né, você dividido em várias etapas, muitas vezes as coisas elas tomam outro rumo, né, durante o percurso, né? O Farid esteve com a gente desde antes de ganhar o filme, inclusive, né? E o Guilherme, como o Guilherme ele é do Nordeste, ele é do Ceará, né? E apesar de ter feito ECA, ele veio do Ceará para fazer a ECA. E agora acho que ele mora na Bahia. Eu sou nem o Guilherme, a gente nunca sabe onde a gente mora. E então foi isso. O Guilherme fez um pouco de frente, né, no Nordeste, né? E ele já também tinha o conhecimento, já tinha filmado com ciganos no Nordeste. Então ele entrou assim como
um refresco, sabe? É assim, uma pessoa nova na produção e acabou, ele fez essa parte do Nordeste e de Terra Ronca, né, das cavernas. E o Farid pré-produziu o Nordeste também como diretor de produção. Mais ou menos isso. Foi um filme muito longo e com paradas, então tanto que no cronograma tem 5 etapas de cronograma para poder justamente dominar que tinha dinheiro, mas não tanto que a gente perdeu a finalização, né, no governo Bolsonaro, acabamos sem a verba de finalização. E, e é isso, ele é um filme e é um road movie, né? Teve muita viagem de avião, mas teve ônibus, teve carro, 2 equipes, uma filmando paisagens que ia à frente, e sempre com Nage nas 2 equipes. Não era um filme bem complexo de realização. E tem muitas imagens de drone também, né? Ah, e tinha a equipe do drone também, que teve em São Paulo, teve em 2 cidades do Nordeste, maravilhoso, inclusive, nossa. Então, assim, a produção, que aí é uma coisa que eu posso falar melhor, né? Ela é realmente, eu considero uma produção complexa, sabe? Assim, e acabou um pouco antes do Natal, com o Guilherme em Brasília, no Natal, né? Ele foi embora, não sei se para São Paulo ou para o Ceará, dia 23 de dezembro, né? E a gente, assim, nós mesmos, né? Eu, Nage, as pessoas que estavam todo o tempo, né? Um trapo, né? Ultra cansados, enfim, mas a gente ficou muito feliz com o resultado final do filme. É isso, minha participação foi essa. Oi, Gui. Tem uma coisa tem uma coisa que eu vou falar antes do Guilherme falar, que eu acho que ele pode me complementar o que eu vou falar. Que eu fiquei meio com inveja do Guilherme por ele ir lá para Carneiros. Por quê? Porque quando eu estava na produção, eu liguei para o pessoal de Carneiros para falar da filmagem e tudo. Eu ficava preocupado com coisas como, por exemplo, onde vão ficar hospedados, tem iluminação, tem como ligar a luz fácil. E eles só ficavam assim para mim: não, vem aí, vocês vão filmar, vocês conseguem fazer tudo, vem aí. E eu lá com aquela preocupação de produtor, de não sei o quê. E ele falando assim, não, pode vir. Aí quando eu fui para Pedro Leopoldo, no interior de Minas, eu participei dessa filmagem, eu vi que realmente é isso. Eles têm a vida deles, a gente chega lá, a gente tem que seguir o ritmo deles um pouco. Eles é que fazem as coisas que a gente vai ver. E, na verdade, a gente filma, tem o que filmar, vai ter muita coisa para filmar. E teve muita coisa para filmar. Então, na verdade, eu pensei, eu acho que em Carneiros foi assim, deve ter sido assim, etc. Tal. Eu achei legal isso, assim, na verdade, eles são de um mundo tão diferente que não tem como você não ter um monte de coisa para filmar, mesmo sem ter combinado com eles antes. Você chega lá, vai ter muita coisa para fazer. Nádia, quer falar? Uma coisa que a Regina falou que a cena é só um impactante e que parece outro país. E eu não acho que parece outro país, eu acho que parece o Brasil. O Brasil tem essa diversidade É verdade. de natureza tão grande e, né, e tão diferente, né? Então, vocês, Maria, Pouco são conhecida, né? Pouco é, conhecida. vocês, a Maria, são de São Paulo, vocês estão acostumados com esse ambiente mais urbano, né? Mas, assim, quem viaja no Nordeste, quem tem experiência lá, né, tá mais habituado a essas paisagens também, né? Verdade. Mas eu queria falar uma coisa, então. Primeiro, gente, me apresentar agora que a internet estabilizou. Eu fiquei super feliz com esse convite aqui. Achei. Não estou acostumado a ser chamado para uma exibição virtual, achei uma boa ideia. Na época da pandemia teve bastante, né? Mas. E com esse debate depois, com tantas pessoas que eu admiro tanto, tecnicamente, artisticamente, e com um filme que eu acho que é uma
uma obra preciosa, uma pérola, assim, porque é um filme feito com muita seriedade, consistência, sabe? Eu fui chamado realmente, assim, é tipo de convite de trabalho, que é uma aventura, porque filmamos foi um deslocamento terrestre grande. Eu cheguei num projeto com uma pesquisa já muito consistente, foi um desenho de produção, eu acho, muito interessante, inteligente, assim, de fato investir na pesquisa, investir no encontro, investir na construção de relação e para poder fazer uma proposta de filme que é muito corajosa, eu acho, porque eu acho que e aí é muito interessante um filme, assim, um documentário que no fim das contas é um documentário de baixo orçamento que se propõe a fazer um deslocamento terrestre, de fato, num país onde você tem uma população cigana grande, se você pensar no número da população geral, não, mas dizem que o Brasil, eu não sei dados disso, mas assim, deve ser um dos países onde tem uma das maiores populações ciganas. E os ciganos em si são diversos, né? Então teve essa dimensão territorial, mas eu acho que um filme que então traz isso, mas traz com uma lírica, né? Uma forma para contar isso, que é a música. Então eu me senti muito seguro, pensando no desafio, disso, assim, tinha um plano de filmagem já desenhado para o Nordeste, muito bem construído, em termos de pesquisa, em termos de tudo. E eu tinha tido uma experiência muito intensa, de vida, de filme, com uma família cigana que está em Alagoas, na região de Carneiros, há alguns anos já, mas que viaja, se move, principalmente entre o sertão e o agreste do Nordeste, entre a Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, não é séculos, mas talvez isso, são dezenas e dezenas de anos, são gerações e gerações, assim, se deslocando com muita coragem. Eu acho que é um modo de vida que nos provoca muito, sabe? Os ciganos, assim. Por isso que eu acho que fazer um filme com essa consistência, com esse desenho, com essa riqueza da cultura, da musicalidade, do percurso cigano, como esse filme, eu fiquei muito feliz e eu acho que tem uma coisa que foi falada aqui sobre o som, pelo que eu entrei, assim, a Tid, todo mundo, mas também está na fotografia no filme, está na proposta de direção, que é essa forma o documentário é a nossa manipulação poética, que tem que ter sentido e tal, mas do real, né? Você provoca o real, é provocado por ele, mas é uma construção sonora, construção visual. Então, assim, eu tô dizer assim que eu fiquei super feliz, foi uma experiência muito interessante como trabalho, porque nós filmamos em Alagoas, nós filmamos na Paraíba, nós filmamos na Bahia, depois essa ida para Terra Ronca, né? Não é um local só assim. Teve essa coisa de ir para dentro, um subterrâneo, assim. Eu achei assim foi uma experiência de trabalho muito interessante. E eu fui um produtor, na verdade, mais de set, um produtor de frente. Em Alagoas a gente fez esse trabalho, mas assim, de que tive essa oportunidade, depois de todo esse trabalho que a Kátia, o Farid, todo o processo de pesquisa fizeram, de estar nesse trecho nordestino e de centro-oeste do filme. E eu acho que a gente precisava de um documentário bem feito cinematograficamente, de processo, um desenho de produção inteligente para dar conta disso, com uma capacidade de negociação e de construção de relações muito ética e muito orgânica para poder filmar como filmamos em todos esses lugares, filmar com beleza, filmar com poesia e com todas as questões e contradições e coisas que estão, né, nos contextos de vida dos lugares onde a gente filmou, do que essas famílias também passam. E também acompanhei depois a Katinha, que é, além de uma amiga, uma mestra, uma pessoa que eu admiro, essa forma ética que esse filme se produziu, que esse filme construiu as relações, né, no meio cigano, e
Então, desculpa falar bastante, mas eu fiquei super honrado. Desculpa ter chegado atrasado, odeio fazer isso. Não vi a exibição virtual, já tinha visto o filme antes, mas estou super honrado de estar aqui. Uma pequena contribuição junto com esses colegas aí. Obrigada, Obrigado. Guilherme, pelo seu depoimento. Nós temos aqui 3 pessoas na fila. Então, a Cris, o Ari e a Jennifer. Vamos lá, Cris. Boa noite, muito bom esse filme. Nossa, que surpresa boa, assim, que coisa boa. A minha pergunta, quer dizer, são 2 perguntas, mas pode responder depois. A primeira é, já foi exibido para a comunidade cigana e qual foi a reação? E a segunda é se está participando de algum festival, de alguma premiação, alguma coisa. São as minhas 2 perguntas. Obrigada. É, eu vou responder a primeira parte, Katinha pode responder a segunda. Uma grande frustração minha em relação ao filme é que a gente não conseguiu levar o filme a esses personagens, né? Até hoje tem vários ciganos que me mandam mensagem, né? E aí, quando eu falei que o filme estava pronto, eles falaram, manda uns DVD pra gente e tal, né? Aí é para eu explicar que eu não posso, né? Assim, não, o filme realmente não sou dono do filme, né? Tem um cine e tal, eu não posso sair queimando DVD, né? Nem, nem sei se tem DVD ainda, né? Mas para eles isso não faz sentido, né? Parece que eu fui lá, filmei e sumi, quer dizer, com a imagem deles e então, para mim isso é muito frustrante. E, a gente queria passar isso em Carneiros na Praça, e em Apodi, lá no Rio Grande do Norte, tal. E até agora que está online, você fala para eles que está online, que tem que estar no Amazon Prime e tal. É muito difícil, né? Os caras não usam isso, né? É, então, para mim, isso é bem chato, essa parte. Mas a Catinha pode falar mais aí. Como eu coloquei aqui, a gente perdeu dinheiro de finalização, né? E foi assim uma luta realmente finalizar, né? E a gente lançou o filme o ano passado, com, claro, pouquíssima verba, a Pandora é nossa distribuidora, e eu estou muito feliz com o trabalho deles, assim, no começo eu ficava um pouco assustada, mas aí que você vai aprendendo, né? Minha primeira experiência com distribuição, realmente, né? Nossa primeira experiência. E acontece que esse sonho a gente ainda quer realizar, que é mostrar o filme em Carneiros, em Sousa e em Apodi. Como a gente teve muita dificuldade, né, para finalizar o filme, a gente finalizou com apoios, né, assim, grande, um apoio gigante da DOT, inclusive, que finalizou o filme, ponto, né? Vamos acabar com esse sofrimento, mais ou menos isso. E a gente pré-lançou, antes de prestar contas, a gente adiantou uma parte para aproveitar, para não ficar mais um ano esperando, né? Então, essa parte de passar em Apodi, em Sousa e Carneiros ainda está, o Farid vai ter a oportunidade de conhecer esses ciganos do Nordeste, né? Vamos fazer isso. E assim, a gente conversou com o Ministério da Integração Racial, né? Teve um debate em Brasília onde eles compareceram, e só que os ciganos são muito complicados, sabe? Assim, eles, não os que a gente filmou, porque a gente construiu uma relação maravilhosa, mas tem muita briga entre eles, né? E E acontece que os ciganos de São Paulo, a gente conseguiu que assistissem o filme, que nossos consultores participassem de muitas entrevistas, de lançamentos. É, Inclusive, teve palestra com a Sara, que é uma das pessoas que lê mão, né, das ciganas também de São Paulo. A gente procura
levá-los também, né, representando o filme. Mas a questão do dinheiro é muito difícil, mas eu tenho certeza que a gente ainda vai ter essa etapa, porque a gente está finalizando outras etapas, eu e o Nage, uma coisa um pouco louca, né? Duas pessoas finalizando um filme, né? E lançando. E qual era a outra pergunta? Bom, é isso. Festival. Festivais. Ah, Festivais. festival. A gente priorizou o lançamento do filme. O filme estreou no Inédit, foi uma experiência muito incrível, isso até o Nádio poderia ter falado, e o Inédit é um festival de documentário musical, e foi uma surpresa maravilhosa que assim, eu acho que o filme encontrou o festival nacional dele, sabe? Onde ele foi bem visto, bem recebido, bem ouvido, com pessoas maravilhosas. A gente realmente teve uma experiência muito incrível e teve a itinerância do Inédit. Ele está sendo exibido em vários lugares, porque agora mesmo a gente tem uns 5 espaços onde ele vai ser exibido. Ele ficou 5 semanas em cartaz, que para um cinema brasileiro isso é bastante, né? Ele passou em várias cidades do Brasil, não sei onde o Gui assistiu. Agora mesmo ele vai para a Bahia com um filme que o Guilherme também trabalhou. São 4 filmes ciganos que vão passar no final de março. Então ele está passando, ele vai passar em Gonçalves, em Minas Gerais, e ele foi lançado em várias cidades, mas a diferença entre o Ainda Estou Aqui, que é um filme muito bom, e o Terra de Ciganos, que é um documentário, a primeira diferença é o dinheiro, sabe? Porque o dinheiro é muita coisa. É claro que, não, assim, é o primeiro longa do Nage, o Walter Salles está aí há muitos anos com seus longas e tal. Mas o dinheiro para distribuição é muita coisa. E a gente teve muita matéria, né? Muita matéria positiva, então por isso a Pandora e a Cine, que é a assessoria que a Pandora Filmes colocou para a gente, foram incríveis. O Nádio, o Nicolas, chegou uma hora que o Nádio falou, não aguento mais, né? Assim, então montou assim, um portfólio, um currículo documentado do filme é gigante. Então tem assim, tem as coisas que deixam a gente infeliz, mas as que deixam a gente feliz são muito maiores, né? Festival Internacional foi para um festival na Sérvia, né? Não, aonde mesmo? Mas já esqueci, chamava Serbian Festival, mas acho que era na Moldávia, É, mas enfim. E que também eles convidaram o filme para Moldova. participar da distribuidora deles. Não tivemos tempo de fazer isso ainda. Então, as coisas vão também acontecendo, a gente vai resolvendo o que é mais importante, porque não tem equipe, né? Assim, a gente não tem o hábito de pôr um estagiário escravo para trabalhar, enfim. E também na Índia, ele foi exibido na Índia, num festival na Índia. E a Está gente está. licenciado para algumas plataformas, não é isso, cara? Ah, sim, tá eu esqueci de falar o que eu acho mais legal. Não, não é isso, tá? Ele está licenciado para plataformas como Amazon Prime, o Prime Video na Amazon, YouTube, né? É pago, Vivo, claro. E a gente tem uma coisa muito que eu achei muito legal, que foi feito via Pandora, que ele vai ser licenciado agora no final de fevereiro, e aí é gratuito, e aí a gente vai fazer um mapinha também para todos assistirem, né? Eu estou com o TikTok cigano também agora, que era uma ideia antiga do Nage, que, nossa, porque é incrível. A rede social deles é o TikTok, é incrível. O Itaú Play, Itaú Cultural adquiriu,
junto, vai continuar na Amazon, vai continuar nesses Uau, que lugares, demais! mas gratuitamente no Itaú Play. Então, a gente, assim, qualquer um pode piratear agora, está gratuito. Não, não dá, né? Porque Não. não dá para piratear, mas eu achei demais isso estar gratuito. A gente faz um mapa das pedras, sabe? Para as pessoas assistirem. Mas, Nádia, a gente não vai deixar você frustrado, não. Você vai Não, para Carneiros, você vai. Não, nesse sentido. Carneiros, vamos tá levar também bom. Farid. Nós Ela vamos está fazer uma prometendo. seleção. Não, É, tem vários jeitos, mas assim, enfim, quem me Não, acompanha, Carneiros a sabe? gente vai fazer em breve, Catinha. Vamos fazer, não é um. Mas assim, posso falar uma coisa? Pelo que você falou, eu acho isso muito interessante, assim, porque, por exemplo, Carneiros hoje não tem uma estrutura de projeção para fazer uma projeção à altura do som e imagem desse filme. E assim, é muito chato a gente compartilhar uma obra finalizada com esmero como essa de uma maneira precária. Então, acho que assim, se for para lançar lá, em termos de exibição cinematográfica, é legal ter uma qualidade de som e projeção, né? Não precisa ser uma sala de cinema de última geração. E isso tem uma logística. Agora, só desculpa interromper aqui o fluxo, mas é que, da maneira como eu vejo, assim, essa disponibilidade de licenciamento que ele tem, de estar no YouTube, mesmo pago, na Amazon Prime, mesmo o Itaú, que é de banco, gente. Banco financia tudo aí. Eu ainda estou aqui, os juros que a gente cobra, mas é uma plataforma gratuita, super interessante. Então, assim, e acho que também demonstra esse interesse do filme, né? Esse lugar que o filme ocupa de assim, você quer ver um documentário sobre ciganos e criativo e forte, onde você vai ter um mergulho sobre cultura cigana, Terra de Ciganos. E isso não é pouca coisa. Isso é muito. E eu acho muito legal isso, sim, essa própria forma de licenciamento, que é uma merda, né? Porque às vezes a gente vende barato e tal, mas assim, isso também é demonstração desse interesse que tem sobre o filme, né? E eu acho, assim, distribuir documentário, muito doido você falar sobre isso, né? Porque é isso, você é produtora executiva, você e o Nage são diretores, mas você é também distribuidora do filme. Ter ficado em cartaz 5 semanas é um fenômeno. É difícil colocar um documentário em cartaz 5 semanas, gente. Em sala de cinema de todas as capitais, passou em Salvador, passou em Maceió, passou. Mas e assim, muita gente me escreveu toda vez que eu postei sobre o filme, falando assim, caralho, onde eu vejo? E assim, as pessoas estão assistindo, estão consumindo Terra de Cigano nas plataformas online disponível. Então, eu acho que é um filme que merece, de fato, continuar investindo na divulgação, porque ele é muito relevante. E o Ciganos do Nordeste, do Vonei São Paulo, acho que é 65, esse documentário, que é um média que ele fez, é um filme que se tornou uma referência, assim, porque é isso, em termos de cinematografia cigana, no Brasil, que é uma coisa que é tão forte no nosso imaginário, mas em termos de cinematografia pobre, acho que vocês fizeram uma coisa muito importante, que foi construir uma cinematografia cigana, e que ela é lírica, ela é poética, mas ela traz esse retrato, né, do enraizamento, da força, dessa... E eu acho que, de alguma maneira, sobre modo de vida, dessa maneira de viver que nos provoca. Isso que eu acho. Principalmente porque é um filme de muitos ciganos de modo de vida calonzito. Gente que anda na estrada, que está subindo da Bahia para o Piauí, para o Ceará, para o Pernambuco. E foi um filme feito com coragem, assim, no sentido, assim, a vivência, o filme acho que reflete, assim, eu nunca vou me esquecer da nossa filmagem na Paraíba. Eu percebi a qualidade da relação, o cuidado que já teve prévio. Assim, isso é muito bonito no filme, em termos musical e poético, mas assim, as condições daquela rapaziada, assim, uma vida difícil, dura, assim, e essa dignidade, assim, também com que essa participação no filme. Lá em Carneiros foi aventura, assim, e boa. Foi 2, 3 dias, e essa coisa de reviver, essa coisa de andar pelo mundo, e andar pelo mundo também é uma maneira de lidar com a propriedade, com a posse alheia, de uma maneira muito ousada, que é até controversa, e que também faz dos ciganos alvos de estigma e preconceito. Mas eu acho que o filme tem esse mérito,
E eu te ouvindo assim, minha amiga, assim, vendo você que para mim é a referência em termos de fotografia, mas assumindo essa produção executiva. Que bom que fotógrafas e artistas também fazem desenho de produção executiva, porque isso se reflete no filme. E distribuição de documentário é difícil pra caralho, mas eu vejo assim, é difícil conseguir também o que vocês conseguiram já com um filme pronto há tão pouco tempo de janela de distribuição e de alcance, né? Então, acho que é uma prova também, não só de ser acessível, mesmo que seja mediada por essas coisas, assim, pagas, Prime e tal, mas de interesse, de qualidade do projeto, de potencial comercial, inclusive, o que é uma coisa que às vezes a gente acha, né? E que cada vez mais eu vejo o documentário ter. Enfim. Ari, A quer fazer coisa, uma assim, pergunta? só Ai, para desculpa. finalizar essa parte, realmente eu acho que o Nagy foi muito determinado no que ele queria filmar, e, e essa coisa assim, da equipe do filme, principalmente da equipe de finalização, a gente foi muito abraçado, sabe, pela equipe de finalização do filme, né? Então é uma coisa assim, a gente conseguiu aos trancos e barrancos e graças a eles mesmo, né? Isso, e aí eu incluo toda a finalização e a distribuidora também, o esforço da distribuidora. A distribuidora é que nem a gente, é Exército de Branca Leone. A Pandora é uma distribuidora gigante que distribui filmes de Oscar, mas ela é tão pequena quanto eu e o Nagy na finalização, uma coisa doida quando você vive isso, né? Eles têm 4 pessoas trabalhando assim, mas essa coisa da venda, sabe? É tudo são eles, né? E assim, quanto ao receber, né? A gente vai ter ideia de quanto o filme trará de dinheiro, né? Que também é uma parte importante, por volta de junho, né? Porque o Gui falou, é vendido barato, a gente nem sabe quanto custou, quanto o Itaú pagou, quanto o Amazon Prime paga, se é assim, é tudo uma coisa assim muito interessante, sabe? Eu realmente nós fizemos, né? A Veríssimo, fizemos um curso, sabe? Eu aprendi tanta coisa, eu não sabia que eu ia aprender tanto, realmente não sabia. E olha, a gente só tem a agradecer a quem participou da filmagem, ao Pablo que fez o trailer, a Tídio, o Pedro, o Guilherme, a Nanda, o Farid, né? A gente procurou ter essas pessoas nos créditos principais, todos assim, amamos vocês. E é isso, foi um filme regido com muito amor mesmo, viu? Porque foi difícil. E é isso, então, já falei demais. Tá. Ari, pode fazer sua pergunta? Ari, Oh, oi, pessoal, boa noite. Oi, Catinha. É bom te ouvir, Catinha, sempre. Ari era da É minha bom, classe. é bom ouvir a Tide, que é uma voz que eu não escutava há uns 50 anos, a voz da Tide, a cara da Tide, o jeito da Tide. A Catinha eu vi semana na outra projeção. Parabéns por vocês estarem juntas nessa luta que a gente sabe, não precisamos falar, né? Quando eu ouço vocês falarem em distribuição, em exibição, em produção, eu falo, meu Deus do céu, né? Essa é uma discussão que deve ter uns 80 anos, Vera Cruz, né? E antes, né? Enfim, não tem fim essa questão. Mas vamos lá, deixa eu falar de alguns detalhes que eu queria falar. Primeiro, o filme começa numa coisa que me lembrou muito, eu não sei se tem a ver com a mística, mas do mito da caverna da Grécia, né? O mito aquele mito famoso, né?
Me lembrou muito a narração, a narrativa. Me lembrou demais. Isso deve ser uma coisa meia atávica, sei lá, dos povos que vem de geração em geração. Alguém que saiu de uma caverna e descobriu a verdade, a luz, o externo, que não era nada daquilo, e depois levou. Enfim, achei muito interessante isso. Eu não sabia que fazia parte da questão cigana. Segunda coisa, o filme começa na cidade, onde a gente sabe as ciganas lendo mão, pegando trem, né? Aquela vida. Aí eu falei, meu Deus, né? Esse é um lado dos ciganos, mas deve ter o outro lado, do campo. Por que eu quero dizer do campo? Porque falar em cigano, não é impossível falar em cigano sem falar numa coisa chamada liberdade. Liberdade. É um povo que sacrifica muita coisa, né, da sua história, pela liberdade de viver com seus valores, com sua cultura. E isso a gente vê, não é só aqui, é em todos os países, nos centenas, milhares de anos. Recentemente eu vi um filme também sobre ciganos maravilhoso, estrangeiro. É a mesma coisa. Eles são considerados outsider, como eu vou dizer. É um povo que não respeita as leis do país, às vezes não respeita. Eles têm o jeito deles de viver, de fazer negócio. Aliás, uma das melhores cenas do filme, eu tenho que falar antes que eu esqueça, é aquela negociação. Aquela negociação tem que entrar para a história. Eu falei, eu não acredito que o cara deu a caminhonete, eu não acredito que o cara vai dar a caminhonete. O Mas cinema vem abaixo com essa cena. Todo mundo O cin- morre de rir. Farid, você tem que fazer mais filmes como ator. eu ia Não, nada perguntar disso. se essa cena é baseada em caso real, porque se não for, deve estar muito próximo, porque é uma loucura essa Não, e cena. o mais Como- engraçado, desculpa te interromper, o mais engraçado é que um produtor, né, que vive negociando, quando a gente conhece, assim, tem a cena que é engraçada, mas quando a gente conhece o Farid como produtor, vê ele negociando aquele preço, gente, é muito engraçado, Farid. Ter passado para trás, né? Não, é maravilhoso porque o comportamento dos ciganos é assim. Qual é a profissão daqueles dois que estão ali sentados? É fazer negócio, é enrolar, aquele comércio tem muito a ver com o Nordeste em geral. O Nordeste sempre teve essas feiras de rua, acho que o Guilherme, que está aqui, deve saber melhor que eu. Quem viajou para o Nordeste, eu viajei há 60 anos, 50 anos atrás, sempre havia aquelas feiras de troca, de troca. Eu tenho um relógio aqui, ó. Me dá o teu radinho de pilha pelo meu relógio. Me dá, era assim, era aquela, como é que chama isso? Tem esse nome que eu esqueci até hoje. É, toda a economia da Campo, cidade era hã? escambo. Escambo, escambo. Tem muito espírito de escambo. Só que nessa cena o escambo foi ao extremo. Começou com uma coisinha, um sonzinho, uma galinha, um não sei o quê, e chegou na caminhonete. Então, maravilhosa essa cena. E tudo na maior tranquilidade, sem conflito, todo mundo se acertando. Estamos de acordo? Estamos de acordo. Quer dizer, essa maneira de negociar é maravilhosa, porque acho que isso acontece no mundo inteiro com os ciganos. Outra coisa que eu vi no filme lá, e aqui também, é música. Não preciso falar mais nada. A presença da música para os ciganos é em qualquer lugar do mundo. Outra coisa, as mulheres. A roupa colorida das mulheres. Em qualquer lugar do mundo, você vê um filme de cigano, tem aquela roupa colorida das mulheres. E os homens de chapéu. Os homens de chapéu. Todos. E as mulheres com suas roupas. Aquela cena no carro, naquela Mercedes ali, parece uma banda de rock em excursão, né? A felicidade deles ali, pegando 6 pessoas dentro do carro, maravilhoso aquela música, aquele ambiente assim de liberdade, que hoje é muito difícil no mundo que te controla.
num mundo que tem câmeras para todo lado, num mundo que os governos se metem na vida das pessoas até o último fio de cabelo, os ciganos acho que vão representar uma das últimas comunidades que os sistemas mundiais de controle, não vou entrar em detalhes aqui, vão atingir, porque eles não estão assim, né? Não são tão acompanháveis digitalmente falando. E eles têm a liberdade deles. Outra cena que eu achei maravilhosa também é esse cantor, esse de chapéu preto, quando ele encontra o pessoal do circo, aquela amizade, aquela coisa, você entende a minha língua, eu sou do teu povo, eu falo algumas palavras diferentes, mas a gente se entende. A hora que eles sentam do lado do caminhão do circo e vão para o circo. Quer dizer, esse pessoal que nunca se viu, mas que de repente fala até alguma, são de três linhas diferentes, né, que eu não sabia que tinha, 3 linhas diferentes, mas que de repente em 1 minuto eles se entendem e já vão trabalhar junto, e já vão cantar junto, e já vão... Essa coisa do circo. O circo é um elemento fortíssimo também na vida cigana, porque é nômade. Eu diria que esse filme é quase sobre os nômades analógicos, porque nômade digital hoje está cheio. Nômade digital é o que mais se fala. Esses são os nômades analógicos. Gente que viaja ainda sem internet, não está preocupada em entrar e fazer negócio pela internet. É os nômades analógicos. O filme mostra isso também. Eu vou dizer uma única crítica que eu tenho, posso fazer umas pequenas críticas assim construtivas, é que tem algumas músicas que eles cantavam na língua e não tinha legenda. E eu fiquei curiosíssimo para ver o que falavam aquelas músicas. Eu acho que tem umas 2 ou 3 músicas no filme cantadas em romanesco, sei lá, né? E faltou a legenda nessa hora para mim. Eu falei, pô, mas puseram legenda na cena inicial da caverna, puseram legenda na cena final, por que não puseram legenda nas músicas cantadas em romanesco? Isso eu senti falta, eu queria entender o que eles estavam cantando. Eu não sei se foi um problema de orçamento, né? Pode ser, a Catinha já explicou que o orçamento é apertado, não é problema de orçamento. Então, qual foi o problema para Eu não acho pôr... que o Nage tem 2 perguntas para o Nage. A primeira, É, ele pode te gosto, contar como foi feita a roteirização da catira que você falou, como é que veio esse papo todo, como é que transforma na caminhonete e tal. E tem essa questão da linguagem, né? Eu acho que o Nágio pode responder isso. então, a última coisa que você falou sobre não ter a legenda, a parte da caverna e a cena final, que tem legenda, foi o Nicolas que escreveu e traduziu para a gente, que é em romanês. Ele é, ele é, e os outros ciganos no filme são Calon, a outra linhagem, né? O Nicolas é Sinti, então são ciganos ali da Alemanha, norte da Itália e tal. E os Calons, eles não aceitam que se traduza a língua deles. Tem a cena que o velho lá tá no estúdio, que ele comenta isso, que ele poderia fazer um dicionário dessa língua, mas que os outros não consentem. Então, nenhum momento no filme que se fala o Chibi, que é a língua deles, tem legenda, né? Isso aí foi uma escolha em respeitar eles, que eles, né? Se eles não aceitam, eu escolhi não colocar, né? Várias músicas têm a parte cantada em chibi e português, ou antes ou depois, a mesma coisa, né? Tipo a tradução, mas as pessoas também às vezes não percebem. É difícil perceber que como eu entendo chibi e eu entendo português, eu já sei que é a mesma coisa que eles estão falando. Da cena da catira, né, da troca,
Quem contou essa história é um daqueles caras que estão ali, o mais magro, né? O Carlos. E claro que é uma história, é aquela coisa, né? O pescador, ele conta a história, né? Para se engrandecer. Mas você gostou da cena, mas é uma das cenas mais, talvez, polêmicas do filme, que tem gente que odeia e é criticada essa cena e dizem que é ridícula ou não sei o quê, a encenação, mas, enfim. E um cara me criticou dizendo que eu estava fazendo eles parecerem mal, que estão passando a perna e tal, né? Aí eu falei assim que se você for no borracheiro e você for vender seu pneu usado para o borracheiro, ele vai te pagar 30, 40 reais. Agora, se você for comprar, ele vai te vender por 150, 200. E essa é sempre a alma do negócio, né? De quem compra e vende. Então não tem nada de novo nisso, né? Só porque é cigano, não é nada diferente do que você encontra em outros lugares. Valeu A a gente, Legal. explicação, Nagi. Vamos passar para a Jennifer agora, Jennifer. Você tem uma pergunta? Bom, depois tudo bem. Tenho sim. Primeiro, queria parabenizar todos vocês. Adorei o filme, foi muito legal conhecer. Enquanto a gente estava conversando, eu fui dar uma pesquisada, né? E pelo censo, nós temos, segundo o IBGE, a gente tem de 800 mil a 1 milhão de ciganos, né? Que se declaram ciganos no censo do IBGE, né? E veja bem, é uma quantidade significativa e a gente conhece muito pouco sobre eles, né? E normalmente o que a gente conhece são as coisas estereotipadas. Então, foi muito legal assistir o filme por conta disso, né? Que a gente precisa ter acesso mais a essa diversidade, né? Que também faz parte do nosso país. Eu só queria comentar uma coisa, mais do que uma pergunta, é um comentário que vocês podem comentar em cima também. Eu gostei muito da questão da fotografia, principalmente as cenas do alto, e aquelas cenas em que eles estão caminhando numa área muito árida, né? Porque eu fiquei fazendo algumas analogias, porque a escolha deles, como o Ari falou, é uma escolha pela liberdade, né? Só que essa liberdade também tem o seu preço, né? Então, que é essa aridez que tem a vida, mas e aí o contraste são as roupas coloridas, né? Então, quer dizer, você tem aquela paisagem árida e tudo, e você tem os vestidos, as roupas coloridas, se contrapondo a isso. Então, quer dizer, para mim, o filme, assim, a síntese do filme está aí, entendeu? Quer dizer, eu achei uma coisa, uma representação muito linda disso, né? Então, essas escolhas, né, de fotografia, me conta um pouco como acontecem. É, é, não sei, acho que meu modo de trabalhar é muito assim de observar, né? E puxando, escolhendo pela observação. Então, claro que as mulheres têm a roupa colorida e a gente estava num lugar muito seco, muito cinza, né? Uhum. Então, isso realmente marcou. é, e até na finalização, é, a ideia era dar um grauzinho a mais na cor, né, da roupa, para dar mais contraste ao cinza, né? É, Você comentou das cenas de drone também. A gente teve bastante cuidado com isso, porque muitas vezes drone entra muito jogado assim, nos filmes e às vezes a qualidade da imagem da câmera, né, que está no chão, aí corta para o drone, você tem uma qualidade bem inferior, aí volta.
Então, aí eu falei para a Catinha, não, a gente tem que arrumar uns caras muito bons de drone, tal, e arrumamos uns caras, um pessoal incrível, né? Um casal que viaja o Brasil, trabalhando junto aí, fazendo as imagens e fazer um Mas é que eu trabalho. achei que as imagens elas foram muito bem colocadas. Vocês não usaram o drone porque ai, todo mundo está usando. Vamos usar. Eram necessárias ali, aquela, porque você tinha a imensidão, né, sendo mostrada, e aquele grupo, que é um grupo pequeno, se deslocando. Eu achei isso, eu achei que complementou a história, entendeu? Então, quer dizer, foi muito bem colocado. Uhum. Não, obrigado. Alguém Era isso. gostaria de fazer mais alguma pergunta? Mas eu só É, fazer um comentário rápido, é o seguinte, essa coisa da Catira, como eu participei dela, o que eu senti é o seguinte, eles não mentem, eles são bons de lábia, mas eles não, assim, eles não disseram que o rádio pega a rádio de Marte, não disseram que o Peru dá ovos de ouro, não. Eles fazem a pessoa comprar a ideia deles, mas não mentindo. É pela lábia, pela sedução. Isso é que eu achei legal, assim, nessa série. Era isso que eu queria dizer. tá certo. Você, Só, quando ele só fala mais assim, uma perguntinha rápida para o Nagi. Eu achei que tem poucas mulheres que deram entrevista. A maioria foram os homens que falaram. As mulheres, só teve uma mulher que falou mais, em frente a uma barraca ali, mais para o final. Teve pouca fala de mulheres ciganas. Eu tive a impressão, não sei. o filme tem poucos depoimentos, né? Acho que tem dois, talvez, de pessoas sentadas falando para a câmera, né? Ou, no caso da mulher, ela estava em pé na barraca e o outro cara sentado ali, né? Então, o que eu tô lembrando agora, o filme tem esses dois depoimentos clássicos, assim, sentado de documentário, olhando, falando para o entrevistador. E tem a parte de São Paulo, a voice off da cigana, né? É, então, não sei se tem pouco em relação ao filme inteiro, né? Não sei Em se é São pouco. Paulo elas dominam, né, a maior É, parte do tempo. mas, assim, tem uma questão é, de, de acesso, né, também. Eu, como homem, não tenho muito acesso à cigana, né? A mulher cigana. E até teve uma situação que a gente estava filmando em Carneiros e elas estavam preparando para o casamento, né? Então, se você chegar num acampamento de cigano que está se preparando para o casamento, as mulheres estão fazendo mil coisas e os homens estão sentados, né? É, então, eu estava ali filmando as mulheres, elas estavam cozinhando, tal, para cá, para lá. E aí eu escutei, assim, enquanto eu estava enquadrando, escutei um dos líderes ciganos falando assim: ah, esse cara aí só veio aqui para filmar nossas mulheres e tal. E isso aí não tá certo. Aí ele foi falar comigo. Aí, quando ele chegou perto, eu virei e falei: ah, onde é que você estava? Eu tava te procurando para filmar e tal, né? E, aí eu dei sorte que eu escutei ele falando antes, né? Aí botamos ele sentado lá, ele tocou um monte de música, não entrou no filme, né? Então, mas não é uma questão muito simples, né? Bem separado, homem e mulher, e também uma coisa que assim, eu não poderia entrar na barraca que tinha mulher, algo assim, né? E por isso tinha o consultor, um homem e uma mulher, né, também. Foi É. pensado dessa forma. Para mim, assim, a cultura deles é muito, nesse ponto, é muito similar à cultura árabe mais tradicional, né? Assim, como eu viajei no Oriente Médio, né? Você vai visitar certos. Você não cumprimenta a mulher, você não dá a mão para a mulher para cumprimentar, entendeu? Tem muita semelhança. Newton, Oi,
A história dos ciganos é magnífica, é deslumbrante, mas eu vou querer voltar, dar uma amarrada e uma contextualizada no que o Nagy comentou no início aqui, que parece o que chamou mais a atenção dele no começo foi os ciganos falando uma língua diferente e tudo. Eu assisti a um documentário, eu não tenho o nome aqui à mão, mas eu posso pesquisar se alguém quiser. Assisti um comentário sobre dois estudantes de língua que eles começaram a ir em várias regiões e diferentes países do mundo procurar, eles se autotitulavam os caçadores das línguas perdidas ou que estavam para desaparecer. E é impressionante esse documentário, e só para colocar um pouco em contexto, o fato do Nagy ter comentado isso no começo, ah, mais de 60% das línguas faladas como primeira língua em qualquer região, área de diferentes países no mundo desapareceu desde o final do século XVIII, começo do século XIX, inclusive hoje, atualmente, eu fico até embargado, cerca de 10 línguas faladas no mundo desaparecem a cada ano. Então, essa questão de trazer também à tona, de ressaltar esse aspecto de a comunidade cigana falar, como o Nagy comentou aqui, eles têm línguas diferentes, tudo, e tem locais no mundo em que só uma pessoa fala aquela língua, e quando aquela pessoa morrer, aquela língua vai desaparecer, e todo mundo sabe aqui que realmente a língua é a representação da cultura, então se uma língua morre, uma parte da cultura morre com ela. Eu acho que esse aspecto do filme também é bastante importante e eu queria só ressaltar para vocês em termos de contexto, é uma coisa que eu como estudante, eu adoro línguas, né? Falo algumas, mas gostaria de falar mais. Eu fico até embargado quando toco nesse assunto, eu só queria colocar isso. Eu acho que uma coisa interessante do filme que não é uma coisa que é clara, é essa questão da língua, né? Porque os ciganos, na verdade, eles não têm o hábito de fazer música na língua deles, né? Eu que pedi para eles compor essas músicas para o filme. E eu pedi para eles compor no Chibi. No caso do Nicholas, ele já fazia músicas no romanês, mas os outros não tinham esse hábito. Então, e a língua deles realmente é uma língua que bastante degradada, né? Assim, eu viajando ali, já você adquirindo um vocabulário de 200 palavras, você já começa a entender o que eles falam, né? Porque repete muitas palavras. Então, não sei, daqui a 10, 15 anos, alguns ciganos assistindo aquele filme vão falar aí, esse vocabulário aí dessa música, alguma coisa, pode ser uma coisa interessante também, né? Um registro interessante. Liga o microfone, Regina. Desculpa. Eu falei que o tema a gente ficaria aqui mais um tempão conversando, que é fascinante, mas pelo horário o pessoal também já está um pouco cansado, a Tid já está despedindo, que ela tem compromisso amanhã cedo. Eu super agradeço todo mundo. Acho que a gente pode fazer outras sessões, se for o caso, porque é um tema muito fascinante, né? Agradeço todos da equipe que vieram. Super obrigada por vocês terem vindo e compartilhado com a gente, cada um a sua história, né? A sua parte nessa história. Kátia, Nagy, Paulo, Farid, Guilherme, a Tid acho que já foi. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, não o pessoal acho que já está cansado, né? Não, só para encerrar, esse aqui é um cineclube que
procura mostrar o trabalho de ECANOS, tudo, e é um evento que a gente está fazendo uma vez por mês. Quem tiver interessado, a gente tem aqui do Agoraeca, a Jennifer, vocês podem ver ali atrás, e a Regina, a Cristina acabou de sair também, e temos também a Renata Golombek, e nós estamos nas plataformas do Instagram, do Facebook, nós temos o canal do YouTube, onde vai sair esse vídeo daqui a pouco, assim que a gente finalizar, e também estamos no LinkedIn, e mês que vem nós vamos ter um filme da Helena Tassara, não sei se vocês conhecem, é isso, Regina? Posso anunciar aí? A Jennifer Ainda que... tem que confirmar. Ainda tem que Legal, Essa aí confirmar. pode ser a então. Jennifer que está cuidando. E aqui só entre nós, antes de terminar a gravação, a gente está programando fazer um festival de curtas da ECA no 4º aniversário do Agora ECA em abril. Vamos ver se dá certo. Então, muitos planos aí. Obrigado pela presença de vocês todos aqui e até a próxima. Fiquem em contato aí. Muito obrigado. Valeu, um grande abraço. Obrigada a todos. Boa noite, gente. Obrigado, gente. Boa noite. Super Prazer. obrigada. Beijo. Obrigado. Katinha, beijos.